Vamos ficar de pé. Vamos pegar a nossa Bíblia, abrir no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Vamos ler a passagem que trata da tentação de Jesus Cristo, versículo 1 ao versículo 13. Lucas, capítulo 4, de 1 a 13. Amém? Todos acharam? Amém. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, Deus, que é viva e eficaz. Nós te louvamos, Deus amado, porque temos ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor diz. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite, nestes minutos, ó Deus, que compartilharemos da tua palavra, que seja o teu Santo Espírito a ministrar os nossos corações, que estejamos completamente abertos, ó Deus, para receber do Senhor. Que a tua palavra, Deus amado, que é viva e eficaz, se torne real em nossas vidas, por causa de um desejo em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo por essa igreja. Eu te louvo por cada um que se dispôs, por cada um que aceitou o convite. Deus, eu te louvo, Pai amado, porque se estamos aqui, ó Deus, não é só pela vontade do homem, mas acima de tudo, em primeiro lugar, por causa da tua vontade, Pai. Fala aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Bem, queridos, nós vemos Jesus aí nessa passagem sendo tentado por Satanás com palavras aparentemente atraentes. Sim? Palavras que fariam com que Jesus cedesse. Porque imagina, depois de 40 dias sem comer, Satanás vem e diz: olha, se você é o Filho de Deus, né, já coloca em xeque o poder, a condição de Jesus Cristo. Se você é Filho de Deus, dá uma ordem aí para que essa pedra se transforme em pão, né? Veio mexer com duas coisas, veio provocar Jesus no sentido daquilo que ele se encontrava mais fragilizado naquele momento. Jesus não tinha fome. Ele tinha acabado de passar por, acabado de acabar, né? Um jejum de 40 dias sem comer. Ele tinha fome. Porque Satanás, quando ele vem contra nós, contra a minha vida e contra a tua, ele vai no ponto fraco, né? Ele vai onde ele sabe exatamente que você pode fraquejar, que você pode vacilar, né? Esaú, por causa da fome, não cedeu a sua primogenitura, né? Então, assim, ele vem onde ele sabe que nós podemos ceder, onde é possível que nós cedamos. Amém? Transforma essa pedra em pão, se você é o Filho de Deus. Aí Jesus vem e contra-argumenta, né? E lança a palavra: nem só de pão
viverá o homem, mas de toda palavra, né, que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, né? Palavra contra palavra. Satanás veio com argumento, Jesus veio com outro e derruba aquele argumento dele. Amém? Mas aí Satanás não desiste, né, queridos? Não pensa que ele desiste. Ele nunca vai desistir de ceifar a tua vida. Ele nunca vai desistir de destruir os teus sonhos. Ele nunca vai desistir de impor a você aquilo que ele quer. Amém? Ele não desiste. E aí continuou. Agora vamos mexer então com outra coisa, né? Levou Jesus para ver todos, em um momento, todos os reinos da terra. Ele fala assim, ó, aqui, ó, tudo isso aqui que você está vendo é meu. Mexeu com o sentimento, esse sentimento que existe no coração do homem de ter ganância, de querer ter, de querer ser por causa daquilo que ele tem, né? Quis mexer com Jesus com relação ao poder. E o que é que Jesus responde para ele? Uma coisa importante nesse momento aí. Satanás fala assim, olha, tudo aqui é meu. Não sejamos inocentes. O mundo jaz no maligno. Toda maldade que você vê na terra é porque este mundo está nas mãos de Satanás, do diabo. Jesus veio para estabelecer o reino dele. Um reino que, uma vez aceito por mim e por você, nos capacita, nos autoriza a tomar das mãos do diabo. Amém? Por isso somos revestidos de poder. Para isso somos revestidos de poder. Para tirar das mãos do diabo aquilo que é, por um tempo, dele. Amém? Então vamos parar com essa história tolinha, bobinha. O diabo não existe, o inferno não existe. Existe, está aí consumindo as vidas. Existe, está na droga, existe, está na prostituição. Existe, está em tudo que você vê de ruim acontecendo na vida do homem. Amém? Se Deus existisse, o mal não acontecia. Deus existe e o mal acontece, ele existe. Amém? Mas as decisões que nós tomamos é que fazem diferença nas nossas vidas. Os posicionamentos que nós temos é que fazem diferença nas nossas vidas. Amém? Então, Satanás vai contra nós, contra a nossa vida, até onde nós deixamos. Até onde nós permitimos. Ele tentou contra a vida de Jesus, Jesus disse não. E usou a palavra. Amém? Então, quando ele mostra todos os reinos do mundo, o que é que Jesus diz para ele? Pode ler aí. E tinha uma condição, né? Eu te dou tudo, mas tem uma condição. Que você me adore. Né? Te dou tudo isso. Se prostrado você me adorar. Querido, se Jesus tivesse cedido a essa tentação do diabo, ele teria dado ao diabo aquilo que o fez se tornar Satanás, o que o fez se tornar um anjo caído. Teria dado a ele a adoração, o louvor, teria tornado o diabo igual a Deus. Por isso que nós só adoramos ao Senhor. Amém? Não adoramos mais nada e mais ninguém, só adoramos ao Senhor. Você não tem que adorar seu pai, sua mãe, seu filho, adorar as coisas que você tem, você adora ao Senhor. Amém? Porque tudo que somos e tudo que nós temos pertence ao Senhor. Ele é o dono de tudo. Amém? A sua vida não é sua, a sua vida é do Senhor. Amém? E esse entendimento que nós precisamos ter. E aí o que é que Jesus responde? Pode alguém levantar e ler bem alto, por favor. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás tudo. Amém? A palavra está clara. Jesus mais uma vez venceu o diabo com a palavra. Palavra contra palavra. E Satanás, queridos, muitas vezes ele usa a própria palavra para deturpar. Né? Quantas pessoas vivendo o evangelho meia boca, o evangelho de faz de conta, porque distorce a palavra de Deus. É ou não é? Ou você nunca viu isso?
A palavra de Deus, ela existe para ser vivida na sua inteireza, na sua completude. Amém? Você gostando ou você não gostando da palavra, ela é para ser vivida por completo. Obedecemos ao Senhor por uma decisão de obedecer, por amar a Deus. E quando fazemos isso, temos que fazer por completo. Amém? E aí ele vem dar a última cartada, né? Levou Jesus lá para Jerusalém, pô-lo sobre o pináculo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Eu estou contra a própria vida de Jesus, né? Vai, se joga. Quantas vezes Satanás faz isso com as pessoas? A tua vida não vale nada, se joga. Você pode provar para você que você pode fazer alguma coisa, você pode se matar. É sério. Né? A palavra, queridos, do Senhor tem que estar aqui, ó, nas nossas mentes. Arder nos nossos corações, para que nós não venhamos a pecar contra o Senhor. Amém? E aí vem com a palavra, porque está escrito: mandarás aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Esse é o argumento do diabo. E Jesus respondeu e disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Então, não distorça a palavra. Não aplique a palavra àquilo que te satisfaz ou te agrada. Não justifique os seus erros usando a palavra. Amém? Não finja amar a Deus. Amém? E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele. Olha só, o que fala no finalzinho do versículo 13? Ausentou-se dele por algum tempo. Desistiu? Ele não desiste. Depois usou pessoas, né? De todas as formas tentou ainda fazer com que Jesus desistisse da sua missão. Mas ele não desistiu. E o que eu quero dizer, queridos, nessa noite, é que as palavras que chegam aos nossos ouvidos, elas têm que ser provadas. Assim como nós provamos uma comida. Amém? Quando você prova uma comida, você não sabe se ela é doce, se ela é amarga, se ela é cítrica, se ela é azeda. O que mais? Se é salgada, se está quente, se está fria. Inclusive se está, e principalmente, estragada. Não é assim? Da mesma forma como nós provamos a comida, nós temos que provar a palavra que chega aos nossos ouvidos. Aquilo que você tem ouvido nesses dias, você tem ouvido e tem permitido descer ao teu coração, à tua alma, sem antes avaliar se é uma palavra que vem do Senhor. Sem antes avaliar se essa palavra vai te gerar vida ou morte, nós temos que provar a palavra, assim como provamos uma comida. Amém? Você engole uma comida estragada? Sim ou não? Aleluia, né? Não tem ninguém anormal aqui. Você não engole uma comida estragada. Então por que você vai deixar que palavras que destroem a sua vida descerem para a tua alma? Amém? Jesus usou a palavra para vencer o diabo. Mas volta lá para o capítulo 4, versículo 1. Como estava Jesus, em que situação, em que condição ele se achava? Ele estava cheio do Espírito Santo. Diga assim: eu preciso estar cheio do Espírito Santo, para que nenhuma palavra maldita desça ao meu coração. Amém? Porque, queridos, o Espírito Santo de Deus, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos selados pelo Espírito. Amém? O Espírito Santo de Deus faz morada em nós. E Ele é aquela pessoa que vai nos direcionar, nos aconselhar, nos exortar, nos livrar de tropeçar. É o nosso ajudador, é o nosso consolador,
É o nosso guia, é Ele que vai nos guiar. É o Espírito Santo de Deus. E é Ele que vai nos capacitar a provar a palavra que chega aos nossos corações. Amém? Ele que vai te dizer, não, essa palavra não vem de mim. Essa palavra não vem de Deus para o teu coração. Antes que você alimente sentimentos ruins. Queridos, de onde vêm as guerras, as confusões, as intrigas? Não vem de um coração adoecido. Não vem de uma palavra provada que fez mal. Porque odiamos, porque não perdoamos, porque é uma palavra maldita, uma palavra dita fora de hora, uma palavra dita de uma forma errada, nos fere. O Espírito Santo de Deus, ele está em nós para fazer diferença nas nossas vidas. Para que nós possamos separar as coisas, discernir, distinguir, não deixarmos ser levados simplesmente por emoção. Amém? Hoje eu estava falando na escola de líderes, a vida do cristão ela não pode ser guiada por emoção. Ela tem que ser guiada pelo Espírito. Amém? É o Espírito Santo de Deus que tem que nos guiar, nos direcionar, porque é Ele que faz com que nós nos posicionemos. Vem do Senhor a capacidade de amar. Vem do Senhor a capacidade de perdoar. Amém, queridos? Precisamos estar cheios do Espírito Santo, assim como Jesus estava. Amém? Abra sua Bíblia aí no livro de Jó. Jó 12, 11. Jó, capítulo 12, versículo 11. Nós sabemos a história de Jó, né? Acho que todo mundo já ouviu falar de Jó. Mesmo que nunca tenha lido a Bíblia, já ouviu falar de Jó. E Jó foi um homem que passou por, acho que todas as provações que um ser humano pode passar na vida, né? Só não perdeu a própria vida. 12, 11, né? Que eu falei? Jó 12, 11. E Jó, queridos, foi um homem que ouviu muitas palavras. E palavras duras, né? Ouviu dos seus amigos o acusarem por ele estar passando por toda aquela situação, toda aquela dificuldade. E ouviu talvez a palavra mais dura, a sua mulher dizer, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Tinha alguma coisa mais terrível para ele ouvir do que isso? Da pessoa que ele deveria amar, que devia amar, da única pessoa que ele contaria que estivesse do seu lado apoiando, dizer, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Como foi que Jó recebeu essa palavra, queridos? O que a palavra diz? A gente não vai lá ler lá não, mas a gente sabe. O que a palavra diz? Tu tá doida. No português rasgado. Tu tá doida? Você tá maluca? Eu vou amaldiçoar o meu Deus. Por mais que a situação dele fosse péssima, ele não ousou, jamais ousaria amaldiçoar o Deus que ele servia há tanto tempo, diante de quem ele era íntegro. Jamais amaldiçoaria o Senhor. E a situação dele, queridos, era a pior possível. Uma pessoa que tinha tudo, de repente se vê sem nada. A gente por quase nada murmura, não é? Às vezes porque uma coisinha não dá certo na sua vida, você reclama, né? Ele não absorveu essa palavra. Ele, sabe, eu acho que não deu tempo nem de experimentar, ele já rejeitou de uma vez. Tu tá louca? Eu vou amaldiçoar a Deus. Ele teve seus questionamentos, ele colocou as suas aflições diante do Senhor, mas ele jamais iria amaldiçoar o Senhor. E a experiência dele o levou a conhecer verdadeiramente a Deus. Amém? Mas toda a palavra tem que vir para os nossos ouvidos e ser provada. O que está escrito aí? Em Jó 12, 11. Porventura o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas, assim como você prova uma boa comida e a comida ruim, e isso desce ou não desce ao teu ventre, você tem que provar as palavras que chegam ao teu ouvido, para que elas não venham te matar, e para quando elas vierem te dar vida, você também permita que ela desça, ainda que você não goste. Amém? Quem gosta de ser exortado, né? Quem gosta de levar um puxãozinho de orelha? Mas se for para a vida, queridos, deixa que essa palavra desça ao teu coração. Amém?
Porque Deus não passa a mão na cabeça de menino mimado. Amém? Deus não faz agradinho, não. Amém? Ele corrige, como o pai que corrige o seu filho por amá-lo, Deus corrige os seus filhos. Amém? E muitas vezes as palavras elas chegam aos nossos ouvidos como algo agradável, né? Jesus, vai lá, transforma essa pedra em pão. Se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão e come. Poxa, provar para ele que eu tenho poder, né? Que o meu pai me capacitou. Provar para o diabo que o meu pai me capacitou. Comer um pãozinho fresquinho aqui na hora, saído da padaria do céu. Poxa, isso é legal, né? Mas ele estaria cedendo à tentação do diabo. Então ele não satisfez. E muitas vezes, queridos, as palavras vêm no teu ouvido assim como algo muito bom, né? Prazeroso. Um tipo, nada a ver, o que é que tem? Né? Tipo, que hoje em dia as meninas, né? Pensa essas meninas, elas dão em cima dos caras, né? Então assim, hoje não tem mais aquele negócio que a gente espera o cara que chegava, né? Que cortejava, isso é antigo, hein? Cortejava a mulher que vinha falar, né? Ser agradável, tal, não. As minas pira, os caras ficam doidos. E as coisas vão se misturando e hoje não tem mais limite para nada, né? Aí vem uma mulher toda linda, maravilhosa, joga um bizu para você, né? Um caô, o que mais? Nem sei mais quais são as palavras que vocês usam. Só vou saber agora quando os meus meninos estiverem jovens, né? Adolescentes. Então, assim, essas palavras que aparentemente são boas, suaves, você tem que peneirar, porque elas podem te levar à morte. Amém? Nem tudo que vem ao teu ouvido é aparentemente, como era para Jesus, aparentemente toda palavra boa, vinda do diabo, vem para te dar vida. Ela vem para te trazer morte. Amém? Exemplo. Fofoquinha. Amém, misericórdia. Né? Então, para te contar. Tu nem sabe. Sabe a irmãzinha fulana de tal? Opa, né? O que foi? Aí começa. Bem que eu sabia mesmo. Aquela lá não me enganava não, filha. Aquilo ali eu já sabia. Eu sabia que era daquele jeito. Tu até demorou para captar. Eu tenho discernimento. Eu sabia, aí usa a palavra, né? Tem discernimento, já sabia muitas de tu. Provérbios 18:8. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados. Né? A palavra do mexeriqueiro é como doces bocados. Né? Poxa, tu ficou sabendo? Né? Aí eu alimento, aí eu dou corda, daqui a pouco sou eu que estou falando também, daqui a pouco sou eu que estou espalhando, e falando, e falando. Elas descem ao íntimo do ventre. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados, elas descem ao íntimo do ventre. Ela é experimentada e digerida. Então, queridos, quando alguém vier falar mal de alguém para você, faz igual Jesus, vai para trás de mim, Satanás. Vai para trás de mim, Satanás, que eu não quero saber de fofoca, não. Né? Queridos, se você soubesse o mal que a fofoca traz para a vida das pessoas. Quantas pessoas desistem de seguir ao Senhor? Quantas pessoas desistem de ter amigos, relacionamentos por causa de conversinha? Você jamais emprestaria os seus ouvidos para uma conversa torta. Amém? As palavras que devem conduzir a nossa vida é misericórdia, é amor, fidelidade, bondade. Amém? Se não vier compartilhar coisa boa com você, cai fora, vaza. Amém? Porque só assim a gente cresce no Senhor. Só assim a gente mantém puro o nosso coração. Amém?
E aí tem uma passagem na Bíblia que tensa. Provérbios 6, de 16 a 19. Se você 6, de 16 a 19. Se você faz, intriga, conversinha, fuxiquinho, você vai parar hoje em nome de Jesus. Amém? É tenso, né, pastor Lélio? É forte essa palavra. Estas 6 coisas o Senhor odeia. O Senhor o quê? Odeia. E a 7ª, a sua alma abomina. Diga assim, as 6 coisas ele odeia. Mas a 7ª, ele odeia e abomina. Vamos lá? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam para correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Se você semeia contenda entre os seus irmãos, Deus não só te odeia, como Ele te abomina. Tenso, né? Mas vamos ouvir a palavra exatamente naquilo que a gente não quer ouvir e não gosta. Amém, queridos? Amém? A tua boca ela foi feita para abençoar, não para amaldiçoar. A tua boca foi feita para bendizer. Amém? Você tem que se alimentar da palavra. Jesus venceu Satanás com a palavra. Palavra que seus pais ensinaram para ele. Amém? Você, pai.